Ibape e o Boto já definiram e o Flamengo vai ter o maior elenco de todos os tempos em 2025. Para isso, tem alvo aí que ainda não foi comentado e agora foi revelado. Tem pelo menos aí 3 a 4 jogadores que ninguém falou até agora, que o Flamengo tá atrás, e eu vou falar para vocês logo depois da vinheta. Além disso, tem o elenco do Flamengo definido para jogar as primeiras partidas do Carioca, enquanto o Flamengo faz a pré-temporada lá nos Estados Unidos. E a Globo tá brigando pelo Mundial ainda, Mundial que foi vendido para DAZN, mas a Globo tá atrás, está negociando para transmitir o Mundial 2025. Vamos falar sobre isso também já já. Além disso, tem o Flamengo no topo do ranking de arrecadação de ingressos durante 2024, de venda de ingressos. Não é surpresa para ninguém, né? Surpreendendo um total de 0 pessoas. O Flamengo foi o que mais arrecadou em 2024. A gente vai dar todos os detalhes logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente está aqui para falar sobre uma série de assuntos aí do futebol brasileiro, do Flamengo, sobre o Mundial de Clubes também. E o primeiro assunto é justamente relacionado ao Mundial, que é sobre a Globo. O Mundial, ele teve os direitos vendidos para a DAZN mundialmente, que inclusive vai transmitir de forma gratuita para o mundo todo, mas a Globo tá atrás, tá tentando ainda negociar com a DAZN para achar uma forma de poder transmitir em TV aberta. A DAZN é uma plataforma de streaming que deve transmitir através da sua plataforma, e a Globo tá aí então tentando uma forma de poder transmitir também em TV aberta para o Brasil. É algo esperado, não só a Globo como outras TVs devem procurar para tentar fazer essa transmissão, e não é nada fora assim da lei, nada do previsto, porque é comum que essas empresas de streaming peguem todos os direitos e repassem para as TVs abertas dos países, claro, se elas chegarem num consenso, chegarem num acordo. Então, a Globo, saiu a notícia aí de que eles estão atrás. Seria muito legal, porque cá entre nós, pode ter muita gente contra a Globo, mas a qualidade da transmissão dos caras é uma coisa absurda, e para esse nível de campeonato, seria muito legal ter a Globo transmitindo por conta do nível de transmissão. Então vamos continuar acompanhando aí. Qualquer confirmação que a gente tenha, eu trago aqui para vocês. E o Flamengo definiu o elenco, definiu o grupo que vai jogar o Campeonato Carioca, as primeiras partidas, enquanto o Flamengo vai estar na excursão lá nos Estados Unidos. São 4 partidas do início do Carioca que vão ser jogados pelo time de juniores, mesclado com alguns jogadores que não estavam sendo muito utilizados, que tiraram férias antecipadas, inclusive. Então, vou ler aqui o elenco que o Flamengo definiu para o início do Campeonato Carioca para vocês. Goleiros: Diogo Alves, Lucas Furtado, Andrew e Eduardo Jung. Laterais direitos: Lucian e Daniel Salles, que inclusive renovou o contrato agora na semana retrasada, se eu não me engano. Laterais esquerdos: José Wellington, João Carbone e Ainoan. José Wellington, que é o titular do Sub-20 hoje. O Carbone, que chegou a fazer alguns jogos do Carioca no ano passado, mas ele é um cara que é muito mais zagueiro do que lateral propriamente dito. Então, é um cara que tem futuro, mas tem futuro, não é bem aquele lateral esquerdo ofensivo, como a gente gosta mais, né? Por exemplo, como um ataque, assim como um cara mais como o Ayrton Lucas. Ele é mais um Alexandro, um Felipe Luiz, que sabe jogar até como um zagueiro pela esquerda do que mais ofensivo. Diferente do Zé Wellington, que é um cara mais incisivo. Mas vamos acompanhar aí para ver quem vai ser o escolhido como titular. Zagueiros: Cleiton, Felipe Vieira, Iago e da Mata. Até de me surpreender um pouco, o Cleiton está no elenco que vai jogar o Carioca do início, e o João Vitor está no elenco que vai viajar. Inclusive o Pablo Lúcio também, que eu trouxe para vocês outro vídeo dizendo que ele vai jogar o Carioca, ele até vai jogar, mas ele vai jogar quando o time principal voltar. Ele foi definido que para ser
integrante do elenco que vai fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. Foi até um seguidor aqui que comentou, chamou a atenção para mim, que eu no vídeo dizia que ele ia jogar o Carioca com esse grupo aqui, mas não. Pablo Lúcio, o volante que joga de terno na base do Flamengo, vai integrar o elenco principal, vai viajar, fazer a pré-temporada e só joga o Carioca no retorno. Então, vamos continuar aqui. Volantes: Daniel Rogério, Ryan Lucas, Fabiano, Caio Garcia e João Vitor. Então, mais alguns garotos aí. Os meias: Rafael, Guilherme e Lohan. Atacantes: Thiaguinho, Felipe Tereza, Wallace, Ian, Chola, Felipe e Carlinhos. Carlinhos tendo provavelmente a última chance dele de fazer alguma coisa, só que a gente tem que lembrar que Carlinhos ano passado ele foi praticamente, esse ano aliás, né, início do ano, ele foi o rei do Carioca. Então, ele que se dá muito bem com o Carioca, vai que ele desponta, o Felipe Luiz resolve dar mais uma chance para ele. Difícil. Carlinhos fez muito pouco depois que chegou ao Flamengo, mas vamos ver, de repente ele desabrocha e consegue jogar um pouquinho mais. E agora vamos falar sobre outro assunto aqui, que o Flamengo, surpreendendo um total de 0 pessoas, é o time que teve a maior arrecadação de bilheteria em 2024. Em 37 jogos que o Flamengo fez como mandante, o Flamengo arrecadou mais de 130 milhões de reais em bilheteria, com uma renda média, preste atenção nisso, renda média de por volta de 3 milhões e meio de reais por partida, a maior do Brasil, disparada. Então, top 10 agora dos times que mais arrecadaram em bilheteria em 2024. Primeiro, Flamengo com 130 milhões, 37 jogos. Em segundo, o São Paulo, simplesmente 32 milhões a menos. São Paulo em segundo com 98 milhões em arrecadação. Palmeiras com 87 milhões, Corinthians 85, o Galo com 79, Cruzeiro e Botafogo com 52, Fluminense com 50, Grêmio com 46 e o Vasco com 43, fechando a lista aí dos 10. Uma diferença absurda, né? E se a gente olhar isso que é em relação só à bilheteria e tentar transpor isso para, por exemplo, audiência de TV, fica mais ainda justificado porque que o Flamengo tem que receber mais. Inclusive foi um assunto que o BAP andou discutindo aí e acha que não é feita a divisão da melhor forma possível. O Flamengo abriu mão de muita coisa aí nesse último acordo com essas ligas que foram montadas. Então, esse resultado aí de bilheteria deixa mais claro ainda essa discrepância do Flamengo em relação aos adversários nesse sentido aí, de qualquer tipo de arrecadação, de receita. O Flamengo é muito superior, uma torcida muito mais volumosa do que qualquer outro time no Brasil, não tem comparação. E agora vamos para uma notícia que mexeu hoje o mundo do Flamengo, principalmente, do futebol, que é o BAP dando a declaração de que ele, junto com o Boto, chegaram à conclusão de que o Flamengo precisa simplesmente ter o maior elenco da sua história para conseguir suprir a demanda física de todos os campeonatos que o clube vai disputar, da quantidade de partidas. Ele disse que o Flamengo precisa ter 33 jogadores em condição de jogo para conseguir dar conta de todos os jogos. E o elenco hoje, sem Felipe Luiz e sem Gabigol, contando com jogadores que estão na ativa, tirando os que estão machucados, o Vinha, o Pedro, por exemplo, ele tem 29 jogadores. Então, sem contar com as reposições, o Flamengo vai precisar contratar aí no mínimo 4 jogadores para chegar nesse número dos 33. E se houver vendas agora em janeiro, vai precisar ainda mais, além desses 4 que a gente já teria para completar os 33. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que o Flamengo pensa em fazer isso? Tem que contratar. E aí surgiram alguns novos nomes na imprensa, alguns nomes com algumas fontes
minhas também, e algumas informações vindas de outros youtubers. Por exemplo, o Paparazzo Rubro-Negro soltou que o Flamengo tem interesse em 2 laterais direitos para suprir uma possível venda do Wesley, que pode acontecer já agora em janeiro. Os empresários do Wesley já têm propostas na mão, só que estão esperando a chegada do Zé Boto agora no dia 28 para apresentar as propostas para ele, para entender se a nova diretoria do Flamengo continua com a mesma ideia de tentar maturar o Wesley um pouco mais e vender na janela do meio do ano, ou se existe uma possibilidade dele ser vendido agora, já em janeiro. Então, antes de passar os alvos para vocês, tem uma outra informação que aí é valiosíssima, que faz a gente entender muito melhor como está sendo essa busca, como que está sendo essa triagem para definir quais são os alvos do Flamengo, que é uma regra que foi estabelecida pelo Boto, pela sua equipe, de qualquer venda que seja feita no Flamengo, a reposição deve, de forma ideal, custar no máximo 20% do valor que custou, que o Flamengo vai receber pela venda. Então, por exemplo, se o Wesley é vendido por 30 milhões de euros para o Barcelona, que é um dos interessados, o ideal, a meta, é que a reposição dele seja contratada por, no máximo, 20% desse valor, que aí seria o equivalente aí a 6 milhões de euros, mais ou menos. Então, baseado nisso, o Paparazzo Rubro-Negro trouxe esses 2 nomes, que são do Martirena, o lateral direito, que o Flamengo já vinha comentando, que estava aí atrás, uruguaio, e além dele do Kelvin, ex-lateral direito do Furacão, que foi vendido, está na Europa, se eu não me engano, e agora o Flamengo sonda ele também para lateral direita, para reposição. Tem para o ataque, além dos nomes que já vêm sendo falados, de Firmino, de Cúcio Hernandes, chegou a falar também de Arthur Cabral, surge um outro nome do Brian Rodrigues, atacante do América do México, com a confirmação de um membro da diretoria, um membro próximo, dizendo que ele é um dos nomes sondados. E depois desses nomes todos que foram soltados aí na mídia, de forma geral, saiu um outro nome, e aí numa notícia, inclusive no site Trivela, de que Alan Minda, destaque da seleção equatoriana, está negociando com o Flamengo. Então vamos ler um trechinho aqui para vocês. O Flamengo já deu os primeiros passos no mercado com José Boto, novo diretor de futebol contratado para modernizar a captação de talentos do clube. Alan Minda, jovem promessa da seleção do Equador, pode ser a primeira contratação da gestão do português. Segundo a apuração da Trivela, o clube carioca já iniciou contatos para avaliar as condições de uma possível negociação. José Boto teria assistido a partidas do atleta e ficou impressionado com o desempenho. Apesar do interesse, o clube belga que detém os direitos do jogador estaria disposto a negociar apenas em definitivo. Portanto, ainda não há tratativa avançada, mas a gente sabe que a partir do momento que o Flamengo quer, é um time da Bélgica, é um equatoriano, então o Flamengo tem bala na agulha para trazer o jogador, então vamos continuar acompanhando aí. Então, Alan Minda, destaque da seleção equatoriana, pode ser o primeiro jogador aí a chegar pro Mengão. Vamos continuar vendo aí, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Então, gente, tem a questão também, além de tudo isso, do Firmino. Tem notícia fresquinha aqui do Firmino, que é: o Firmino quer voltar ao Brasil, principalmente, quase faltou luz aqui agora, principalmente por conta da Copa do Mundo 2026, e ele tá tentando a liberação lá com um Al-Ahly da Arábia Saudita amigável. Ele tá tentando fazer com que o Flamengo não precise pagar nada pro Al-Ahly. E feito isso, ele que tem um salário altíssimo por lá, muito mais alto que qualquer jogador aqui do futebol brasileiro,
ele já sinalizou para o Flamengo que ele aceitaria um salário dentro das possibilidades, dentro do teto estabelecido pelo Boto, pelos novos integrantes da diretoria, que seria algo em torno aí dos 2 milhões de reais, somando já luvas, direitos de imagem, todos os valores aí que compõem o salário, somados dariam por volta de 2 milhões, ou seja, Roberto Firmino já tem valores acertados com o Flamengo, precisando só fazer com que o Al-Ahly o libere para que ele fique livre no mercado e venha para o Flamengo, sem o Flamengo precisar ressarcir o clube dele lá na Arábia. Então, andou mais ainda o negócio, tá mais avançado do que nunca, e a gente continua acompanhando para qualquer novidade que apareça sobre esse assunto ou sobre qualquer outra negociação, eu trazer aqui para vocês. Beleza? Hoje era isso. Lembrando a vocês para curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, com a família. Não esquecer de comentar o que você acha desses nomes novos que estão surgindo, dessa filosofia do José Boto com o BAP, se você concorda, se não concorda. Não esquece de compartilhar com todo mundo. Não se esquece de se inscrever também aqui no canal. E também me seguir em todas as redes, no @LucãoVital no Instagram, no YouTube, no Twitter e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.